Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Esther Pelinsari, nutricionista e coach. Que bom ter vocês aqui conosco em mais um vídeo do Nutrir de Corpo e Alma. Olá meninas, eu sou a Kátia Couto aqui de Campinas, sou nutricionista, coach e chefe em gastronomia. Estamos juntos para mais um vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Agora deu certo, hein, Kátia? Não te atropelei. E eu sou Viviane Rulli, nutricionista, coach em alimentação consciente, facilitadora em Mindful Eating, para quem não nos conhece, né? E hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais um assunto importante que a gente tenta trazer aí com a maior leveza e naturalidade possível. Qual é o assunto de hoje, Esther? Vocês têm aí as refeições planejadas, organizadas ou não? Tem hábito de pular refeição? Ou então, quando faz aquele lanche mais pesado, pula a refeição com a mentalidade que vai compensar aquilo ali. Esse caminho da compensação tem que ser com cuidado, né? Eu não vou falar que ele é um problema, mas ele deve ser cuidado, porque muitas pessoas comem um volume grande de comida, não importa qual aqui, não vou entrar no mérito do tipo de comida, e depois ficam preocupadas e não querem fazer a próxima refeição, mesmo com fome, com forma de compensar. Se eu comer mais, eu vou engordar, passei da conta. Essa mentalidade, ela é muito preocupante. Por quê? Tudo que tem regra em relação à alimentação, ela acaba nos desconectando com os sinais que o nosso corpo emite. Fome, saciedade, satisfação. Então, eu preciso ouvir isso e não simplesmente ficar fazendo conta na minha cabeça. Comi aquilo, vou compensar com isso. Comi demais aqui, não vou comer na próxima. Não é isso? Exatamente. Exatamente. A outra coisa sobre isso é assim, se a pessoa ela tem uma regra de comer, por exemplo, café da manhã, almoço, lanche e jantar, e isso já está estabelecido, e dependendo, às vezes, você não tem nem fome para comer aquela refeição, mas como existe o hábito de comer naquele horário, você pode estar também indo contra o seu eu interno de perceber a sua fome. Então, existe a regra de comer de 3 em 3 horas. Tem gente que precisa dessa regra porque não come, porque pular a refeição também não pode. Mas a regra não é regra, a gente não tem que fazer regra, a gente tem que perceber quando estamos com fome para comer quando estamos com fome. Mas, às vezes, a gente está dentro do social, do trabalho, e que existe horários para isso. Então, a gente precisa adaptar o que se come e tentar perceber quando que você, daqui a pouco eu vou almoçar, será que eu estou com fome? E se eu não tiver com fome, eu vou comer ou eu vou diminuir o que eu vou comer? Eu vou perceber até quanto eu posso comer ou então nem mesmo comer, se for o caso, né? Não é isso? Eu vou contar. Eu vou contar para vocês uma coisa do Nutrir de Corpo e Alma. Como que surgiu essa ideia de fazer o vídeo assim? Porque nos bastidores, no making off, a gente começou a ter umas discussões muito ricas, né? Que nem a gente faz aqui com vocês. A gente falou, não, mas isso precisa ser filmado, isso precisa ser conversado com quem está do outro lado, né? E foi assim que surgiu. E aí, para uma não atropelar a outra, a gente teve outra ideia. Enquanto uma fala, a gente vai anotando aqui o que eu quero complementar no que a outra está falando. Então, vocês veem que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes a gente atropela. Mas o que eu anotei aqui? Quando a Esther falou um lanche que seria mais pesado, mas o que é pesado? Né? O que é um lanche pesado? Então, o que é um lanche mais pesado para mim é diferente do que é um lanche pesado para o outro,
né? E de repente eu tive um treino de 3 horas, vou participar de um campeonato, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Eu acho que isso está dentro da pessoa, de cada um. Está dentro de cada um, né? O que é esse lanche mais pesado, vamos dizer assim, que de repente não é saudável, ou que até é saudável, mas ela comeu em demasia, né? Já estava saciada e continuou comendo. O que seria esse lanche pesado, né? E isso com certeza vai de cada um. E a Kátia comentou sobre comer de 3 em 3 horas, que para algumas pessoas dá super certo, e os estudos mostram que realmente dá certo para uma grande parcela aí da população, mas a gente tem que pensar, tá bom, vamos supor, que é porque você vira e fala assim, nossa, para mim deu super certo comer de 3 em 3 horas, né? Só que tem que tomar cuidado com a percepção de sinal de fome e saciedade que você pode até acabar perdendo, e que essa regra, né? Primeiro que a gente não deve ter regras, né? A nossa regra deve ser o nosso eu interno, o nosso eu. A gente tem que se tornar um expert de si mesmo, né? Cada vez eu ser mestre de mim mesma, um expert, né, de mim mesma, um autoconhecimento, para que eu saiba realmente quando eu tô com fome e tal. Mas, por mais que, tá, para mim deu certo comer de 3 em 3 horas, mas o que a gente tem que prestar atenção? Que nem todo dia é igual, que nem todos os dias são iguais. Então, uma coisa que eu falo sempre é assim, vamos supor que você está seguindo um cardápio. Pensem aqui comigo, raciocinem aí comigo. E tá lá, vamos supor, tá? 3 castanhas de caju e 2 castanhas do Pará. Vamos supor que tá lá no seu cardápio. E aí, a pessoa vai lá, tá seguindo aquele cardápio e ela vai comer porque tá na hora de comer. Lanche da tarde. Não estou com fome. Comeu. Ou seja, vai perdendo essa percepção de fome, né, do eu interno, e comeu sem fome. E aí tem que ver se esse comer não foi também sem prazer, uma obrigação, uma imposição, né? Por quê? Porque o que a gente está tentando, vamos tentar colocar resumir. Todos esses vídeos, o que a gente quer trazer para você? Uma nutrição o quê? Gentil, uma nutrição mais gentil, né? E a nutrição gentil, ela não é uma imposição. Não é uma imposição. A resposta, com certeza, está dentro do paciente, vamos dizer assim, né? Dentro de você que está assistindo esse vídeo, né? Então, aí tá bom. Então, ela comeu sem fome. Agora, vamos fazer o contrário. Ela tá com fome, chegou a hora de comer, né? Para ela lá, no cardápio dela, tá com fome, ela vai atender essa fome. Só que aí ela comeu as 2 castanhas do Pará, as 3 de caju, que eu dei o exemplo, só que ela continua com fome, né? E aí, o que acontece? Ela se sente culpada, porque aquilo que está no cardápio não me saciou. Então, ela acha que é um problema dela, né? Porque se está no cardápio, é o que eu tenho que comer e eu não deveria sentir mais fome. E não é assim. Cada dia a gente tem fome e saciedade diferente, a gente tem que prestar atenção nisso. E se eu quiser comer uma laranja, vamos supor, uma fruta, junto com essa, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, não é porque você é falho, porque você é fracassado, por nada disso, né? Você vai estar atendendo a sua fome, honrando a fome. Diga, Kátia, você queria falar alguma coisa? Não, eu pensei, mas a disciplina gentil, como que a gente faz essa disciplina gentil? Então, é respeitando o nosso eu e a nossa percepção, né? Nosso eu interno. Agora, como adequar isso ao social? Que é isso que é o que a gente tem que fazer. Então, porque a gente não pode mudar, né, o que tá regrado aí fora. A gente pode mudar nosso interno, mas aí fora a gente não pode. Então, como adequar isso de uma maneira a se permitir comer menos ou comer mais diante do social, né? Não é porque o outro está comendo aquele prato lá que fez aquilo lá que você vai comer. Não precisa fazer assim, né? Então, mais ou menos isso. É planejamento, né? Exatamente. Planejar, gente, não é o errado.
se planejar, vou ficar o dia inteiro fora, eu vou levar lanches intermediários, está tudo bem. Né? Então, não é para simplesmente deixar rolar. Então, esse planejamento ele é interessante. Por isso que a gente fala muito do caminho do meio, né? Que é esse meio termo mesmo. Porque essa regra, entre aspas, de 3 em 3 horas, ela é muito interessante para quando eu estou iniciando um processo de melhorar a minha alimentação. Então, eu começo a colocar horários, porém, eu não preciso criar horários rígidos. Não é 3 em 3 horas cronometradas. É só para eu ter uma ideia, começar, às vezes eu paro ali no meio, 3 horas depois que eu almocei, por exemplo, eu estou no meio do meu expediente, eu paro e percebo o sinal que o meu corpo dá. Estou ou não com fome? Não estou. Então, segue o baile. Estou com fome, faço um intervalo e faço um lanche. Então, a gente consegue, em cima desse contexto de organização que o 3 em 3 horas, né, que essa regra de 3 em 3 horas traz, adequar a nossa vida. Mas, não tem como eu deixar de falar, isso dá trabalho, tá, gente? Porque parar para ouvir vai ser um processo que vocês vão precisar treinar todo dia. Eu falo trabalhoso no sentido de começar a não terceirizar a sua refeição, a sua comida, o seu ato de comer. Terceirizar no sentido de assim, eu só vou comer porque está escrito no papel. Priorizar, né? Hã? Priorizar a sua alimentação. Porque a gente às vezes terceiriza e terceiriza os resultados. Porque, mas eu segui aquilo ali e não deu certo. Então, a gente começar também a ter mais responsabilidade com o que a gente busca e com nós mesmos. Não tem como a gente deixar a saúde da gente na mão de qualquer pessoa. Mesmo o profissional, gente, quando a gente consegue, quando o paciente já consegue ouvir melhor esses sinais, o profissional, nutricionista, médico, enfim, psicólogo, consegue ajudar muito mais essa pessoa. Porque ela consegue passar para o profissional muito melhor, né? Então, quando a gente fala desse ouvir, o melhor professor que a gente tem é o nosso eu interno. Então, quando a gente começa a prestar atenção, não é nem para, então eu não vou mais ao nutricionista. Não, pelo contrário, ele vai te ajudar muito ainda. Mas não com essas restrições, não com essas regras impostas, entendeu? Então, quanto mais regra em relação a comer, a alimentação a gente segue, mais desconectados nós estamos com nós mesmos. Por isso, busquem o caminho do meio. É trabalhoso, mas é libertador. Libertador por quê? Porque, gente, vocês se libertam dessa sensação de até da culpa, né, que vem associada com o comer, que a gente mencionou aqui, do que o que eu devo comer agora, porque a gente fica perdido. Isso tá ruim, isso também tá ruim, isso não pode, né? Essas regrinhas que vêm junto. Até de fruta, algumas pessoas têm medo de comer, gente. Nós temos um nível que até algumas frutas estão sendo demonizadas. Isso é muito sério. E é um prazer, é o grande prazer, né, do ser humano é comer. Então, ele tem que atender essa necessidade pessoal dele, que é o prazer, a satisfação de comer. Então, se ter esse métodos recompensatórios, sabe? Eu comi agora, achei que comi muito, vou pular refeições, aí não leva a compulsão, pode comer mais nessa outra. Que para ter uma satisfação, para eu não chegar lá com compulsão, eu tenho que atender o meu prazer e minha satisfação. Se eu não estou atendendo isso, vai chegar uma hora que a bomba vai estourar, né? E tem essa questão de comer por obrigação versus comer por prazer, né? Comer com prazer, comer, sentir sabor, sentir satisfação. O comer com obrigação, porque está lá no cardápio, com certeza eu vou comer sem prazer, eu vou comer o que de repente eu nem quero aquele dia, eu vou comer rápido, eu quero engolir aquilo lá, porque não está me dando prazer. E quem que vai querer demorar, vai comer, né, com calma e demorado, tudo uma refeição que não está te dando prazer. Você vai querer acabar com aquilo logo, né? Então, tem que pensar nisso também. E pensar na questão da regulação interna, da fome, saciedade, apetite. Eu acho que é o que a gente já vem batendo aí na tecla em alguns vídeos, né? A gente falou da saciedade, falou do autocontrole,
Então, essa regulação interna vai te ajudar, porque, por exemplo, vamos supor, eu como de 3 em 3 horas, mas a sua fome, ela vai depender até do que quais foram suas refeições antes. E não é só isso, ambiente, fome emocional, se você, né, se de repente você tá num dia ali, né, que você fala, sabe aquele dia que você quer um comfort food, uma comida mais assim, um conforto, né? Então tem tudo isso que tem que ser. Mas a gente fala assim, parece que é muita coisa para levar em consideração. Mas quando você começa a trabalhar o seu eu interno, autoconhecimento, isso você vai trabalhando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que vire mesmo um hábito. Por quê? Tudo bem, nós estamos no modo fazer, 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 no piloto automático, no efeito boiada, né? Um dia eu vi um vídeo ótimo. Falei para vocês das vacas que pulavam. As vacas estavam num pasto, aqui tinha, no meio tinha um asfalto e aqui do outro lado tinha o pasto. Então elas saíam, aí uma pulou, sabe essas listras brancas que tem na pista? Uma pulou e todas pulavam. Uma pulou e todas iam pulando, né? Então, sair desse efeito boiada, né? Do modo fazer, 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 fazer. E a resposta está dentro de você, não tem jeito. E essa questão do que você falou, Vivi, do ouvir o interno, e assim, quando a gente fala, realmente parece que é muita coisa, né? Mas depois que isso é treinado, gente, isso é natural. Na verdade, a gente já nasce com esses sentidos, né? O bebezinho, ele sabe a hora que ele está com fome, ele sabe a hora que ele está saciado. A gente vai perdendo isso ao longo da vida. Então, a gente treina novamente para conseguir ouvir esses sinais que o corpo dá. Então, depois dessa fase de treino, digamos assim, eu começo a trazer isso de uma forma muito mais natural. Então, já depois de um certo tempo, a gente não precisa ficar lembrando, eu tenho que sentir minha fome. Não, isso vai acontecendo de uma forma muito mais natural. Você que vai percebendo, né? Isso, a gente precisa permitir isso primeiro. Porque como a gente veio perdendo ao longo da vida, agora a gente vai fazer esse caminho contrário, de reconectar. Porque é inato do ser humano. Você nasce, né? Você nasce com essa fome e saciedade. Então, quando a gente, sabendo, né? Ouvindo essa fome e saciedade, o nenê chora, você dá uma mamar, na hora que ele não quer, para. Ele para. É igual quando ele tá comendo também, que aí a mãe começa, né, virar pirueta, fazendo trenzinho, não sei o que, e ele já tá saciado. E a gente acha que a saciedade dele tem que ser naquela quantidade, né, que a gente acha. E aí ele já vai começar a perder. Aí ele vai perdendo, né? E aí ele vai perdendo, aí depois tem o lanchinho da escola com aquele tempo, né, um tempo determinado. Vai, come logo que o lanche vai acabar, vai, come logo que a gente vai sair, né? E come mais um pouco. Come mais um pouco para ganhar não sei o que lá, e você vai perdendo isso que é inato do ser humano. Então, hoje, a gente tem que voltar, como você falou, fazer um caminho aí de retorno a essa característica, né, inata do ser humano, esse estado inato do ser humano que é de atenção plena. Eu lembro de uma coisa que vocês falando agora sobre ter que raspar o prato. Isso era muito, muito feito em casa porque a comida era dinheiro, representava o dinheiro e a gente tinha que raspar o prato e já estava saciado. Isso foi uma constante na minha família. E isso é muito sério, é muito sério. Você já está saciado, você come a mais e você começa a descaracterizar esse sintoma, essa percepção do que eu estou com fome, eu não estou com fome, eu estou saciado, eu não estou saciado. Mas o que a gente quer aqui é a sua liberdade. E a gente está aqui no Tríduo de Corpo e Alma para ajudar a você não depender da gente, a se perceber e caminhar sozinho, porque você é capaz de caminhar sozinho. Você tem dificuldade hoje de jogar comida quando você se sente saciada?
Não tenho mais. Graças a Deus, eu já coloco no meu prato o suficiente que eu vou comer. Eu não faço mais isso. Porque isso Porque antes era imposição, né? Você sim, às vezes porque nem fazia o prato, ou então você tem que comer isso e acabou assim. isso Agora você. é uma dificuldade bem comum. As pessoas falam que Uhum. elas têm bastante dificuldade em. Então, eu fico pensando assim, se a sua vontade é jogar aquilo fora, e você fica colocando para dentro, já nem vem com uma energia legal essa comida, porque você queria era estar jogando no lixo, está comendo por dó, por pena, né? Então, eu acho que o pessoal falar, não é esse pouquinho que você não quer mais, vai resolver o problema da fome no mundo, Pois é. né? Mas ela pode causar essa relação não saudável sua com a comida. Ela pode interferir na sua relação com a comida, porque você não está respeitando o seu sinal de saciedade. Aqui em casa, de tanto a gente falar sobre isso, por exemplo, de tanto a gente falar nos vídeos, de tanto trabalhar com isso, fazer os grupos, meu marido começou a antes era raspava o prato. E hoje você já vê ele deixando alguma coisa no prato e respeitando o corpo dele. Pois é. Exemplo. Exemplo arrasta, né? Né? Hoje eu tenho um exemplo que aconteceu comigo hoje. Hum. Adoro mamão com pasta de amendoim, canela e farelo de aveia. Como mamão? Mamão com pasta de amendoim. Assim, mas como você faz? Pica o mamão? Isso, ó. Gente, agora mudamos o vídeo para a culinária. É. Como você faz? Ultimamente eu tenho comido mamão formosa, que eu acho que o Sei. mamão papaya tá sem gosto. Não sei Uhum. não sei o que acontece. Aí pico os quadradinhos, coloco pasta de amendoim, canela e farelo de aveia. Sim. E a pasta de amendoim hoje estava no final. E aí tinha um pouquinho, sabe quando você vai raspar? Fala assim, eu já tinha colocado o suficiente no mamão. Só que aí sobrou um pouquinho. Aí eu falei, eu falei, não é porque sobrou um pouquinho, entendeu? Porque o que eu coloquei eu acho que já é suficiente, e não é esse pouquinho que para mim, eu não preciso disso agora e depois eu posso comer esse pouquinho. Eu não Uhum. preciso, entendeu? Eu não preciso pôr ele agora, sem querer, só porque para raspar. Para Ah, acabar. deixa eu raspar esse pouquinho e já Pois é. desprezar, né? E eu conheço mães que aumentaram o tecido adiposo de comer o resto da comida do filho. Com Então, ela certeza. dava, e aí sobrava, e normalmente às vezes sobra muito, porque a saciedade dele, né, já veio, e aí ela já tinha jantado, então jantava de novo, toda vez, jantava de novo, com Uhum. dó, com dó de jogar fora essa comida. E ela mandava para dentro dela. Só que se ela já está saciada, isso é um excesso. E todo dia esse excesso, porque uma vez ou outra, claro que não vai alterar, mas todo dia esse excesso, você vê que o desrespeito ao corpo, ele vai gerar sempre alguma coisa. Uhum. Que seja um aumento de tecido adiposo, pode um aumento de gordura visceral, uma resistência à insulina, uma pressão alta, alguma coisa alguma coisa quando a gente está desrespeitando o corpo ele vai gerar uma outra coisa não tão legal, né? E ela percebeu. Então ela tirou isso, ela parou com isso e pronto, porque ela estava comendo sem fome. Ela já tinha jantado, já estava saciada e estava comendo simplesmente porque ela não queria jogar a comida do filho dela fora. Então a dica é o quê? Coloca bem menos comida para o seu filho, né? Porque aí, bem provável, você não vai comer e não vai precisar jogar comida fora, vai agradar todo mundo, ela, o filho, o planeta, fica todo mundo feliz, né? São situações corriqueiras que a gente precisa, que as pessoas nem param para pensar nisso. Então fica aí o convite para reflexão, né, dessas situações assim de comer no automático, comer o restinho do filho, não tem que raspar o prato, né, não poder jogar aquele restinho fora, ou aquele restinho que ficou na vasilha, eu tenho que comer para não ficar guardando restinho, enfim. Então reflitam isso, porque é muito corriqueiro
E é muito pouco falado e menos ainda pensado sobre isso. As pessoas fazem realmente no automático. Não entendem isso. Eu acho que as pessoas podem levar tudo isso para um lado divertido, o autoconhecimento. Uhum. Olha que curioso, né? Hoje, quando eu parei para pensar, na hora que eu estava lá, né, pegando a pasta de amendoim, isso é o autoconhecimento que faz eu ter essa percepção, né? Porque senão eu já tinha raspado tudo e jogado, nem ia ter pensado. Exatamente. Isso é bom, porque aí você percebe que está no caminho, né? Sim. E que está conseguindo já trazer essas mudanças de fato na prática para o dia a dia. Que a gente também treina isso, pessoal. Esse é um treino mesmo diário e perceber isso é muito bom. Além disso, além do autoconhecimento, o que a gente nota aí? A atenção plena. Se você não estivesse prestando atenção, você ia raspar no automático também, né? Não ia se perguntar se, eu não preciso daquele restinho ali. Então, tem tanto essa questão da sua percepção com você, com a sua sensação de fome, saciedade, e a atenção plena ao momento do que você está fazendo, da sua execução ali. Porque a atenção plena ao comer, gente, ela não começa com o prato pronto na sua frente. Ela começa antes. Às vezes até lá no preparo, quando é a pessoa mesmo que preparou, né? Ela também pode preparar. Na escolha. Exatamente. Tá bom? Então, é um convite aí também para essa reflexão. Não usem métodos compensatórios, né? Tudo bem. Isso mesmo. Bom, meninas, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não deixe de dar um like aqui no vídeo pra gente. Coloquem comentários. No box aqui da descrição do vídeo tem todos os links, né, do nosso site, do nosso Facebook, do nosso Instagram. Acompanhe a gente também nessas outras redes sociais. Muito obrigada por quem esteve aqui conosco. Até mais. Eu quero que vocês também escrevam com sinceridade o que vocês pensam realmente dos nossos vídeos, das nossas coisas, para a gente poder melhorar cada vez mais, para dar o melhor para vocês. Mas assim, a crítica, tiver crítica negativa, crítica construtiva, fale. Não queremos só o elogio, queremos trabalhar a seu favor. Beijão!